Na madrugada de segunda-feira, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela noticiou que Nicolás Maduro foi eleito para seu terceiro mandato na presidência do país. Um resultado que foi contra o que as pesquisas mostravam anteriormente. Elvis Amoroso, presidente da autoridade eleitoral, declarou Maduro vencedor com 5.150.000 votos, ou 51% do total. Seu adversário, Edmundo Gonzalez, teve 4.445.000 votos, ficando com 44% do total, isso com 80% das mesas de votação apuradas. Ao divulgar os números, Amoroso disse que o resultado era irreversível. Com isso, Maduro garantiu um mandato que, se for cumprido até o final, vai torná-lo o presidente mais longevo na história da Venezuela, com 17 anos no poder, superando Hugo Chávez, que ficou 14 anos. Mas a situação no país continua complicada mesmo depois dos resultados, e é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo na Venezuela e hoje eu estou aqui com o Digo Black ali na câmera Stake que vai me dar a meta de likes. Meta de like hoje eu quero 7.120 likes. 7.120 likes e a gente vai falar então sobre o que está acontecendo por lá. Primeira notícia que a gente tem pra gente começar a contextualizar é que o Maduro foi eleito na nova eleição que aconteceu na Venezuela de uma forma muito contestável, porque muito próximo da eleição tinha alguns órgãos internacionais neutros que fizeram pesquisas por lá e que deram uma vantagem muito grande para a oposição dele e acabou que na hora da votação isso não se comprovou. E como a gente trouxe ali na introdução, né, quando foi apresentada a votação como encerrada, ainda tinham 20% dos votos por serem apurados. Naquilo que foi decretado pelos oficiais mesmo. Pelo que foi dito, 80% das mesas tinham sido apuradas. Tinham 20% por vir. O Maduro estava com 51% contra 44%. Ele tinha uma diferença de 7%, certo? Lá na Venezuela não tem segundo turno. Ia ser quem ficasse com um voto a mais ou um com um voto a menos. Ia ser isso. Se ainda tinham 20% em disputa, ele ia conseguir alcançar. Sim, concorda? Era uma briga bem É uma questão de matemática. Sim. Até quando foram divulgadas ali as porcentagens de cada presidente da votação, tinha uma porcentagem que passava a casa dos 100%. Então, tipo, esses dados, junto com a pesquisa que foi feita antes, junto com o histórico que existe no país, de longas durações de pessoas no comando e tudo mais, fizeram com que muitos países contestassem essa nova eleição do Maduro. Inclusive países que antes tinham ali colaborações e eram parceiros da Venezuela, né? Com isso, então, os mais interessados nisso, os venezuelanos, foram pra rua também para protestar contra os resultados. E o Maduro já falou sobre, no primeiro pronunciamento sobre a resposta que ele está tendo, ele falou o seguinte: não é a primeira vez que enfrentamos o que enfrentamos hoje. Está sendo feita uma tentativa de impor um golpe de Estado na Venezuela, de natureza fascista e contra-revolucionária. Bom, e vale destacar que em fevereiro desse ano, o Maduro já tinha falado sobre as eleições e tinha dito que iria vencer por bem ou por mal e que, inclusive, se ele não vencesse, teria um banho de sangue. Então, quando ele falou isso, pegou muito mal, contoso. Vai lembrar que a Venezuela é um país que já sofre sanções, então, tipo, já é um país problemático e o Maduro é uma figura muito problemática, então países que dialogam com ele naquele momento tiveram que cobrar ele. Tanto é que na semana passada, antes da eleição, a pressão pro Lula falar sobre o assunto era tão grande que ele teve que falar, e ele falou especificamente dessa entrevista de fevereiro, e ele discordou, ele falou que obviamente desaprovava isso, e ele falou que esperava que o Maduro tivesse um outro comportamento, e que entendesse que uma eleição ou você vence ou você perde, que quando você vence você continua, e quando você perde, você sai. Gabriel Boric, presidente do Chile, disse que os resultados são difíceis de acreditar, e que seu país não vai reconhecer nenhum resultado que não seja verificável. O Panamá decidiu suspender as relações diplomáticas com a Venezuela até que seja feita uma revisão dos resultados. Os diplomatas do país que ficam em Caracas, inclusive, já saíram do país. Já na Argentina, que é um país que tem um posicionamento político muito definido no seu presidente, né, e que é totalmente contra a Venezuela e o Maduro, a crítica foi ainda mais forte. O Milei nas suas redes sociais falou o seguinte: ditador Maduro, fora. A Argentina não vai reconhecer mais uma fraude e espera que dessa vez as Forças Armadas defendam a democracia e a vontade popular. E no total, então, pelo menos 15 países questionaram os resultados, além da União Europeia e de outros órgãos do tipo. Um negócio até que eu tava pensando sobre a Venezuela é que se for comprovado fraude nas eleições, tu acha que algum país vai entrar em combate pra restabelecer a ordem e poder botar de fato o presidente eleito lá, que seria o opositor, né? Ou tu acha que vai ter ainda mais sanções sobre a Venezuela pra ver se o Maduro faz alguma coisa e mostra realmente a verdade? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar nesse sentido seria, tipo, o que seria comprovar fraude? Por exemplo, nesse momento a gente tem vídeos que mostram pessoas indo votar no dia da votação e sendo barradas de votar por conta do posicionamento político. Isso na Venezuela.
Aqui no Brasil a gente teve algo que quase aconteceu parecido em algum momento. Então lá na Venezuela tava rolando isso. Alguns locais estavam fechados porque aquelas zonas eram conhecidamente mais opositores do que favoráveis ao Maduro. A gente também teve a situação dos 80% de votos declarados só e 20% sumido, sendo que a eleição ainda não estava resolvida. A gente tem a situação das somas ali, né, das porcentagens que passam da casa dos 100%, que é até um erro muito, muito básico e muito bobo, né? Mas pra gente poder de fato falar, olha, foi fraudado, o que a gente tinha que ter? Uma auditoria. Certo? Quem que pode auditar esse tipo de situação agora? O próprio governo. Então, o governo que está no comando é o governo Maduro. O governo não vai fazer isso. Quem poderia então comprar a bronca e fazer isso? Os militares, certo? Os militares, o exército, não fizeram isso. Eles são do lado Maduro. Tanto que agora com as pessoas que estão na rua, que inclusive a gente teve um panelaço em Caracas de 20 minutos e um monte de situação acontecendo, essas pessoas todas estão batendo de frente com o exército, que está prendendo um monte de gente, inclusive. Mais de 700 pessoas já foram presas por conta desse tipo de protesto. Então a Venezuela como governo e a Venezuela como exército não vão se opor a essa situação do Maduro. Para eles, o Maduro está eleito, certo? Então a gente não deve ter uma auditoria, ou a gente até pode ter, mas parando pra pensar, se alguém realmente cometesse uma fraude eleitoral e ela fizesse a própria auditoria, ela não cometeria uma fraude de novo? Sim, lógico. Muito provavelmente, né? Então isso não serviria pra ninguém. Sim. Serviria pra quem? Pro Maduro, certo? E pra quem quiser defender o Maduro. Ó, teve aqui uma auditoria, certo? E então, tipo, tá comprovado, não teve nenhum roubo. Não vai ter uma auditoria da auditoria, né? Exatamente, tá? E aí, por outro lado, pra quem já acredita que tá fraudado, não vai esperar a auditoria. Vai se basear num vídeo que viu, no outro vídeo que viu. E esses vídeos, eles são um problema mesmo. Porque muitas vezes a gente vê um vídeo, aí na hora da raiva, na hora do momento, que tu tá vendo tudo acontecendo, tudo explodindo ali, tu acha que é, e passa. Aí depois tu descobre, putz, isso aqui era na Guatemala, tá ligado? No ano de 2018. Ah, isso aqui era lá na Colômbia, tá ligado? Tipo, parecia que era a mesma situação, mas no final não era nem no mesmo país, Sim. tá ligado? Então conferir vídeo por vídeo que vem sendo publicado é uma tarefa que a mídia vem fazendo, que vem fazendo aos poucos. Por isso a gente vai falar aqui dos vídeos que já foram confirmados, das situações que estão rolando por lá. E é um país que, inclusive, como a gente falou, alguns países ainda tinham embaixada por lá, ainda tinham comunicação direta com a Venezuela, tinham a diplomacia normal, como o Brasil, por exemplo, e alguns desses países já retiraram quem tinham por lá. Então a situação agora realmente é preocupante. No caso do Brasil, eu vou fazer um paralelo que eu acho que dá pra gente comparar. Eu até falei sobre isso na época, e na época eu fui um pouco criticado por isso. Mas foi pouco antes da Rússia invadir a Ucrânia. O Bolsonaro, não sei se vocês vão lembrar, mas ele tinha uma reunião marcada com o Putin na Rússia. Lembra? Lembro. E aí o Putin invadiu a Rússia. Bem na época. E ele tinha que ir. E aí o Bolsonaro, ele ficou ali, tipo, numa situação de Sofia, né? Que é o nome. Que é basicamente o seguinte: onde eu fizer alguma coisa, eu vou me dar mal. Porque se eu for, parece que eu tô dando aval pra Rússia. No momento que tá todo mundo estacionando, certo? Se eu não for, parece que eu tô indo contra a Rússia. E eu não quero fazer isso também. Porque eu não quero participar dessa guerra, eu quero lavar minhas mãos. Então o que eu vou fazer? Eu vou ir e eu vou justificar. Eu já tinha reunião antes. Marcado, já tá marcado. Faz parte da diplomacia. O Brasil tem interesse com a Rússia, como, por exemplo, comprar lá na época era o quê? Era o fertilizante, Sim. né? Pro agro. Então, tipo, ele tinha que fazer essa reunião do fertilizante e tal. Ele foi pra lá e fez. E no final das contas, ele tava respaldado por estar marcado antes. Ele realmente não tinha nada a ver com aquilo, naquela situação. Nessa situação do governo Lula, o Brasil é um dos poucos países que ainda conversa tanto com o Maduro quanto com a oposição. Então, digamos que o Maduro caia. O Brasil não vai retirar a embaixada. Pelo menos não é o que a gente imagina. Se o Brasil fizer isso, aí é preocupante. O Brasil tá realmente tomando um lado, né? Sim. O Brasil não vai tirar a embaixada, vai continuar com esse governo, vai ter um diálogo com outro presidente, seja lá quem for, se for agora, se for em outro momento, porque o Brasil conversa com os dois lados, certo? Então o Brasil é um dos poucos países que consegue fazer isso nesse momento. É algo proveitoso, porque a Venezuela é mais um país que o Brasil pode fazer comércio, o Brasil pode vender coisas para a Venezuela, pode ser um lugar que a gente consegue grana, certo? Então, pensando por esse lado, você retirar sua embaixada de lá pode não ser inteligente. Por isso, talvez o Brasil não entrou na onda de outros países que têm menos relação. Se você vê, por exemplo, a Guatemala, a Argentina, eles não estão ali, encostados, igual o Brasil tá. Se você vê, por exemplo, o Reino Unido, que foi outro que fez, ele também não tá ali. Estados Unidos também não tá ali. Não é perto. Tá ligado? O Brasil é um país de total contato. Tanto é que quando os venezuelanos começaram a fugir do país pela situação, um dos países que mais recebeu venezuelanos foi o Brasil. E como a gente teve aí alguns países que se posicionaram contra o resultado das eleições, a gente também teve alguns países que parabenizaram Maduro pela vitória, como Rússia, China, Cuba, Honduras, Bolívia, Irã e Catar. A gente falou que muita gente foi pra rua pra protestar lá em Caracas, que é a capital, mas em outras partes do país eles também fizeram isso. A gente viu, por exemplo, um vídeo onde derrubaram algumas estátuas em homenagem a Hugo Chávez, que nem é o próprio Maduro, mas é um cara que é antecessor e tem total nexo com ele, né? Então é tipo como se fosse a ideia sendo derrubada naquele momento.
Recadinho rapidinho, rapaziada, tá voltando a Libertadores e também a Sul-Americana, e a gente sabe que hoje em dia pra assistir esses jogos é uma complicação só, né? A gente não sabe onde vai ser o jogo da Copa do Brasil, do Brasileirão, da Libertadores, cada jogo é uma plataforma e às vezes fica difícil de acompanhar. Você pode acompanhar todos esses jogos lá na Stake, a Stake é a nossa patrocinadora que exibe esses jogos, então pra você poder acompanhar não precisa nem apostar, inclusive, é só fazer seu cadastro, colocar o nosso cupom Planeta Novo, que você já pode ver, daqui a pouco vai começar a Premier League, por exemplo, também dá pra assistir por lá, e se você quiser fazer sua fezinha, já tá apostando em algum lugar, vai pra lá, que é um local altamente confiável, é uma das maiores do mundo, se não for a maior, tem parceria direto com a Premier League, tem parceria direto com a Fórmula 1, tem parceria direto com a NBA e tem parceria direto com a Conmebol, por isso estava agora com as melhores odds do mercado para Euro e também tá com as melhores odds do mercado para a Copa América, certo? Então, se você ainda não conhecia, vai lá na Stake e faça sua conta também. E agora indo para uma parte mais de notícia, né, de atualidade do que está acontecendo nesse momento pós-eleição, o partido de oposição, que é o Voluntad Popular, denunciou um sequestro do seu líder, o Fred Superlano. Várias pessoas vestidas de preto, supostamente, interceptaram o carro em que Superlano viajava e retiraram ele à força e colocaram ele em um caminhão, segundo um vídeo que o partido publicou nas redes sociais. Olha, cara, tipo, bem séria a situação, né? Isso é muito doido, porque o cara ganhou e os caras estão sequestrando o opositor, né? Tá ligado? Tipo, eu pensei que eles iam fazer alguma coisa contra o Maduro, né? Mas os caras não são nem loucos também, né? Então, eu acho que tem muita gente na vontade. Essa galera da rua, que tá na rua. Se o Maduro estivesse na rua... Ah, sim. O Maduro não tá na rua. Esse é o problema, tá? Então, tipo, o Maduro hoje ele vai conseguir muita proteção. Ele já colocou uma parte do dinheiro dele fora do país. Ele provavelmente já deve ter uma série de esquemas pra uma série de aeroportos pra poder viajar pra um monte de países diferentes. Já deve ter países que tá em contato com ele falando, pode vir pra cá e tudo mais. Então, tipo assim, ele é um cara que ele é um líder muito grande. Há um bom tempo já ele representa a Venezuela. A Venezuela é um país sancionado pelos Estados Unidos. Com isso ela conseguiu alguns aliados, que são países que também são, como o Irã, por isso que parabenizou. Como por exemplo a Rússia, que também agora é sancionado. Então é um país que, apesar de não tão grande dentro da geopolítica, ele tem uma representatividade grande na questão ideológica política. Nessa questão ideológica, é um país de destaque dentro do mundo. E vendo essa tensão que tá lá na Venezuela, mano, tipo assim, tu acha que pode ocorrer uma guerra civil no país? Por causa que a gente tá vendo que as pessoas estão indo pra rua, pessoas estão sendo presas, pessoas estão com medo do regime do Maduro e elas também estão já há muito tempo descontentes, né? E a gente vê que tem muita gente, a gente viu vídeo, né, das pessoas falando, não, eu morro pelo meu país porque eu não aguento mais isso e tudo mais. Então, tipo, isso tudo pode gerar uma guerra civil. Tem até um vídeo que eu acho que dá pra colocar aqui agora, que o cara fala o seguinte, ele fala, eu prefiro 1 mês de guerra do que 30 anos de ditadura, tá ligado? Na calle, preferible 1 mês em guerra que 30 anos mais de ditadura. Basta de hambre, de miséria. Esta gente não nos quer bem. Acho que isso meio que responde um pouco, né? O povo tá na rua porque realmente não tá mais aguentando o tipo de governo que acontece no país e ter ido pra uma eleição, ter votado e ter a certeza de que o resultado não é esse que tá sendo apresentado agora, de que tá de novo sendo manipulado, e o medo de, se não saiu agora, que a gente votou, na próxima vez não vai adiantar votar. E será que né? é bem isso, né? Por causa que, tipo, as pessoas vão meio que votar em vão, tá ligado? Exato, fica aquela sensação de que nada tá acontecendo, de que nada vai mudar. Com isso, inclusive, a gente teve alguns grupos criminosos, não foi só um, alguns grupos apareceram, falaram pro Maduro que ele tem que deixar o poder. Inclusive, teve um vídeo de um grupo chamado Tendeliano, com seu chefe, que seria o seu chefe, falando pelo grupo, falando pra ele deixar tudo em paz, não ir pra esse lado, não querer forçar algo, não querer se tornar um ditador, porque senão ele ia experimentar todas as armas desse grupo. Então seria uma guerrilha que surgiria no país, certo? E nesse momento outros grupos já se posicionam, que são criminosos, nem são políticos, certo? A gente pode ter grupos políticos se posicionando, depende de quanto o país tem armas a dispor, por exemplo, né? E digamos que, por exemplo, o país hoje esteja enfraquecido de armamento e não consiga bater de frente com o Maduro, talvez algum outro país tenha interesse em fazer isso. Ou até alguém que tenha o poder de um país. Quem que tem o poder de um país? Um bilionário. É verdade. Um bilionário pode fazer isso. E será que a gente vai ver pessoas se armando que nem na Ucrânia lá? Pra defender o povo, digamos assim? Eu acho que pode acontecer, cara. Eu não acho que, igual inclusive, a Ucrânia, né? Mas eu digo... Eu acho que, inclusive, o exército pode sair bem queimado disso se tornar uma questão popular na Venezuela. Tipo assim, que não tem uma divisão, sabe? Que não tem mais pessoas do lado do Maduro, porque nesse momento ainda tem pessoas do lado do Maduro. Se em algum momento chegar do ponto de não ter mais ninguém do lado do Maduro, ele virar um ditador total, e o exército garantido isso, o exército vai ser queimado da situação. Verdade. E o exército também vai ser combatido. Vão surgir guerrilhas que vão ser financiadas por idealistas que têm muito dinheiro, entendeu? E aí eu não duvido começar a rolar todo tipo de apoio pra quem for guerrilha ali dentro.
entendeu? E o González, que teoricamente teria ganho essa eleição, agora, nesse momento, já se considera presidente também. Então a gente tem 2 presidentes ao mesmo tempo em exercício na Venezuela. O que vai acontecer então? Igual acontece com a Palestina, com Israel, com a situação de Donbass, daquela região lá da Crimeia, né? Onde foi tomado pela Rússia em 2014 e até hoje tem gente que fala que é Rússia, tem gente que fala que é Ucrânia. Então esses locais todos têm uma divisão política, onde cada país se posiciona de uma forma. Falando, nós reconhecemos assim ou reconhecemos de outra forma. Eu acho que inclusive até na Venezuela já teve isso de ter um governo interino. Esse Equibo agora que a gente tava... Também. Na Guiana, né? É uma região. Na Guiana que eles estavam querendo pegar, porque é um local que tem bastante presença de petróleo e tudo mais. E o próprio Maduro falou que, tipo, se eles tentassem fazer alguma coisa, né, iam sofrer com uma guerra. Sim. Então aconteceu agora recentemente isso. E eu acho que até passado na Venezuela, alguém pode até me corrigir aqui, que teve um regime interino dentro da Venezuela, onde o Maduro mandava e também teve a eleição que um outro cara ganhou, só que aí eles fizeram um acordo pra poder o Maduro ganhar e aí ficar desse jeito que tá, né? Vamos ver agora como é que vai ser. Se o González vai ficar de fato ou ele vai ter que sair por mal, né? Digamos assim. Então eu acho que se ele ficar, ele vai ficar como um opositor permanente, assim. Nesse momento, só ele combatendo. Nesse momento eu não sei se Maduro ele vai ser derrubado, se alguém vai ter um interesse maior nisso. Por exemplo, qual que poderia ser o interesse? Quando a Rússia ela foi sancionada, pararam de pegar o gás e o petróleo dela. Sim. Certo? Naquela época existiam lá 2 super grupos de produtores de petróleo no mundo. Tinha o OPEP e tinha um outro grande produtor que agora eu não vou lembrar. Mas basicamente, quando a Rússia saiu da jogada, a OPEP viu isso e falou, oba, né? Agora só nós vamos vender, vamos lucrar. Vamos lucrar com isso, vamos aumentar o preço. E lembra que o barril do petróleo foi lá pra cima, a gasolina foi lá pra cima, a gasolina chegou a R$7 no Brasil e tudo mais, e aí era por conta da invasão da Rússia na Ucrânia. E tu não fica, o que tem a ver, né? Bom, naquela época, os Estados Unidos e outros países tiraram sanções contra a Venezuela para poder renegociar com a Venezuela pelo petróleo venezuelano, entendeu? Então ali, quando eles... a gente precisa de petróleo, vamos falar com os caras, foda-se, tá? Ali eles ganharam uma importância. Talvez, além da importância, alguém tenha olhado para eles e falar, opa, aqui tem petróleo. E agora seja um momento realmente para conseguir fazer alguma coisa. Porque imagina o seguinte, se você quer tomar o poder de um cara que é um cara que tá assumindo o poder de uma forma ditatorial, quer derrubar ele, se você fizesse um acordo que de alguma forma favorecesse uma empresa ou um empresário nesse setor e em troca tu conseguisse a mobilização necessária para derrubar esse outro, poderia ser um acordo viável. Poderia ser um acordo que tu visse com bons olhos, entendeu? Então por isso tem gente hoje que fala, é um golpe. Mas como que é um golpe se o próprio cara ele tá dando um golpe, né? É um golpe em cima do golpe, porque o interesse que existe, o global em cima disso, vai muito além da própria Venezuela, vai muito além da política, vai muito além de muita coisa. Então pode acontecer disso acontecer, mas por enquanto o que a gente tem factível é que a gente teve uma eleição, dentro dessa eleição a gente tinha um candidato que estava disparadamente na frente, antes das eleições, na semana das eleições, em pesquisas. No momento das eleições a gente tem alguns indícios muito fortes de que possa ter rolado algum tipo de fraude mesmo, né? Que ainda não foi auditado, como a gente falou, mas que tem indícios fortes nesse momento. E a gente tem um governo que hoje, basicamente, está à base do autoritarismo no poder, que vai se manter assim e que vai causar alguns problemas no país. Seja sanções de volta, talvez, dos Estados Unidos, por exemplo, uma dessa. Vai que o Trump entra aí. Eu acho que pode ser uma pauta que vai entrar nos Estados Unidos, da Venezuela. E, inclusive, a gente pode olhar isso e respingar lá fora. Porque a Venezuela, como eu falei, ela não é tão importante como componente geopolítico, mas na questão ideológica da política, ela é um componente importante. Com isso, a esquerda, muitas vezes, como a Venezuela, como Cuba, como China, se comportam, a esquerda do resto do mundo acaba sendo vista da mesma forma. Assim como, por exemplo, sei lá, quando os Estados Unidos está com o Trump, o que o Trump faz, a direita do mundo também, entendeu? Acaba sendo respingada pelo que o cara faz ali. Então, como a gente vai ter agora uma eleição nos Estados Unidos, logo agora, logo em cima, ter um comportamento desse tipo, de um governo, que é o governo do Maduro, obviamente, pode também ser um bom argumento para o Trump utilizar durante a eleição. Bom, esse foi o vídeo de hoje. A gente vai ter mais atualizações, com certeza. A gente vai trazer aqui no canal. Fica ligado por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Tamo junto, valeu, é nóis.